Olá. Ainda sem uma vacina ou medicamento específico, a Covid-19 tem causado muitas mortes pelo país. A única medida que ainda a medicina recomenda para todos é o distanciamento social. Mas como ter distanciamento social em nosso sistema prisional, que já vivia uma situação de superlotação mesmo antes dessa pandemia? E como fica o dilema entre soltar presos para evitar que se tenha doença e assegurar a segurança pública para a população? Esse é o tema da minha conversa com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, autor de uma proposta para impedir a progressão penal durante a pandemia da Covid-19. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate. Seja bem-vindo à nossa conversa. Vou começar perguntando ao deputado Sanderson, que é autor do projeto. Deputado, por que impedir a progressão penal num momento em que a gente está vendo aí uma explosão de casos dentro das penitenciárias? Em Brasília, por exemplo, já há mais casos na penitenciária da Papuda do que no plano piloto da cidade. Olá, Daniela André, nossos telespectadores da prestigiada TV Câmara. Cumprimento ao deputado Paulão, que junto conosco tem feito ótimos debates, seja dentro do plenário, seja nas comissões, como também lá no Parlamento do Mercosul. Nós apresentamos, Daniela, o projeto de lei 1331/2020, que busca evitar não a progressão, busca evitar as saídas temporárias, concessão de liberdade provisória ou transferências para a prisão domiciliar de quaisquer tipos de preso no período da chamada crise coronavírus. Nós temos um normativo, um decreto que estabeleceu, até por lei, que estabeleceu a calamidade pública até 31 de dezembro, e o nosso projeto, então, procura manter os presos, manter a massa carcerária nos presídios nesse período. Em casos de contaminação comprovada, os presos seguiriam não para as ruas, mas seguiriam para os hospitais do sistema prisional ou para hospitais públicos, mas jamais para suas casas ou para as ruas. Esse é o nosso objetivo, buscando sempre preservar a segurança pública coletiva. E vale lembrar que quando nós apresentamos o projeto, isso já faz mais de um mês, nós fizemos um estudo, inclusive, não havia um único caso de contaminação na massa carcerária do Brasil. Havia risco de contaminação. E quando nós apresentamos o projeto, nós até assinalamos a exposição de motivo de que risco todos nós corremos. E ainda corríamos e corremos. De modo que, nesse momento de crise, nós não precisamos de mais uma crise de segurança pública, colocando nas ruas presos de toda sorte. Aí tem homicidas, latrocidas. Há um caso famoso de um dos líderes, um preso faccionado, se chama faccionado porque ele pertence à facção, e aí ele tem toda uma estrutura que exige uma maior proteção do sistema prisional. Mas um preso faccionado, líder do PCC, inclusive, foi colocado em liberdade por risco de contaminação, ele nem contaminado estava, né? Mas por risco de contaminação foi colocado em liberdade. 3 horas depois, já não sumiu e continua foragido. Ele foi colocado em domiciliar e desapareceu. Ou deputado, seja, agora eu queria segurança pública nacional. Passar a palavra para o deputado Paulão para ouvir o ponto de vista dele sobre suas colocações. Deputado Paulão, o senhor acredita, assim como o deputado Sanderson propõe, que essas pessoas sejam tratadas pelo sistema de saúde já existente no sistema prisional? Não é suficiente? Primeiro, eu queria cumprimentar você, Daniela, toda a equipe da TV Câmara, cumprimentar Obrigada, o deputado Sanderson. Seja bem-vindo. Meu colega de Parla Sul da Câmara. Veja bem, eu tenho uma visão diferenciada do deputado Sanderson. Eu entendo que, primeiro, você tem que ter um tratamento igual para todos. Isso é um princípio da nossa Constituição. E aí, ora,
a gente está vendo que o cidadão comum, que não tem nada contra ele, ou seja, o pacato cidadão, ele está tendo dificuldade devido ao esvaziamento do papel do sistema de saúde, depois da emenda 95, na época do governo Temer, que retirou recursos da saúde, a gente verifica a nossa estrutura de saúde com muita dificuldade. Imagine para o sistema prisional. Então, a dificuldade é maior. E à medida que ele é preso, ele fica sob proteção do Estado. Então, não pode ter diferença. E por que eu sou contrário a esse projeto? Eu sou contrário a esse projeto devido a posições que já tem do Supremo Tribunal Federal, através do Conselho Nacional de Justiça, e o presidente é o ministro Dias Toffoli. Então, ele fez uma medida, a recomendação 62, para os magistrados, no sentido de ter um tratamento nesse momento de pandemia relativo ao sistema prisional. Recomendação: não tira poder do juiz, pelo contrário, o juiz, que é responsável pela vara penal, ele continua com suas atribuições, conforme preconiza a Constituição, a LOMAN, o Código Penal, o CPP. Esse projeto que é apresentado pelo deputado Santos, com todo respeito, eu discordo, porque ele tem um vício material. Na minha visão, ele não vai prosperar a sua tramitação na Câmara. Não sei o que a Câmara queira fazer, não levando em consideração a Constituição. E por que tem alguns vícios? Porque ele fere a nossa Constituição no artigo 5º. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça, direito. A lei punirá qualquer discriminação atentatória ao direito, ou morte, e assegurada aos presos o respeito à integridade. Então, existe uma decisão por parte, repito, do Conselho Nacional de Justiça, a própria Constituição. E é por isso que um partido com o mesmo conteúdo do projeto do deputado Sanders ingressou com ação, não querendo dar liberdade, e não é a questão da liberdade, senão a gente muda o foco, que foi o partido Podemos, e o ministro Marco Aurélio de Mello não deu provimento. O que está em jogo é o modelo atual. Então, o juiz da vara ele tem prerrogativa de analisar cada caso. O que é que a recomendação dá mais foco? Aí eu vou concluindo para trabalhar o debate. Mulheres gestantes, povos indígenas, pessoas que estão presas devido à pensão alimentícia, que é um crime, é verdade, mas num campo civil, e, de repente, ele pode ficar respondendo liberdade, mas esses casos, repito, continua com a atribuição do juiz. Então, entendo que esse processo é intempestivo para a realidade que a gente está vivendo. Deputado Sanderson, com esse recorte proposto aí pelo Conselho Nacional de Justiça em sua recomendação 62, de se tratar com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar presos nessas condições que o deputado Paulão elencou e principalmente que não sejam acusados de crimes graves ou com violência, o senhor acha que pode haver um meio termo aí de atendimento a essas pessoas para evitar a proliferação da doença? Daniela e deputado Paulão, eu tenho 24 anos de Polícia Federal, de modo que, em razão disso, tive várias vezes, inúmeras vezes, dentro do sistema prisional. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos alguns presídios famosos por não terem condições mínimas de atendimento do sistema prisional em si. Um deles é o chamado Presídio Central de Porto Alegre. É um verdadeiro inferno. Mas, mesmo conhecendo as mazelas do sistema prisional, nós não podemos agora, numa crise de saúde pública, reflexo também na segurança pública, permitir que presos perigosos, presos violentos, sejam colocados em liberdade. Com isso, com essa minha fala, eu já digo que cabe sim, tem margem, deputado Paulão, para que o projeto seja modificado, seja alterado, seja emendado, e crimes menores, crimes sem violência, possam ser excetuados. Mas, conhecendo o sistema prisional como eu conheço,
É muito raro nós termos, o deputado Paulão também conhece, ele é um conhecedor do sistema de justiça criminal, muito raro termos presos em regime fechado que tenham cometido crimes menores, muito raramente. Hoje, a massa carcerária conta com latrocidas, homicidas, traficantes, pedófilos, alguns poucos corruptos, porque nós sabemos que é muito difícil colocar criminosos não violentos atrás das grades, de modo que qualquer um, isso como regra, qualquer um que deixe o sistema prisional fechado hoje, como regra, está livre de cometer um crime violento. Nós não vamos ter ninguém em regime fechado que cometeu um furto simples, ou que cometeu um desacato, ou que está preso em razão de não pagamento de pensão alimentícia, que estava na prisão civil. E é contra essa realidade que nós nos levantamos e procuramos evitar que nós, nesse momento apenas, em razão do coronavírus. Isso não quer dizer que, por outras razões, liberdades provisórias não possam nos ser concedidas. Por exemplo, o sujeito está preso preventivamente e viu que não há mais razão para os requisitos da prisão preventiva do Código de Processo Penal. E são situações diferentes da soltura em razão do risco de coronavírus, de contágio. Nesses casos, poderia haver a liberdade condicional ou mesmo a transferência para prisões domiciliares. O nosso projeto diz que apenas estariam proibidas as liberdades provisórias e as transferências para prisões domiciliares em razão do risco de contágio. Então, nós tivemos uma divulgação do DEPEN. O DEPEN é o Departamento Nacional Penitenciário, que é o que faz a organização e a gestão de toda a massa carcerária do Brasil. E o DEPEN noticiou, já informou oficialmente, que 32 mil presos já foram colocados em liberdade no Brasil, em vários estados, em razão do risco de contaminação. 32 mil presos é uma quantidade considerável. As liberdades ou essas saídas temporárias seriam cessadas após o encerramento da crise. E aí fica a pergunta: como, em que condições nós, com as precariedades que nós possuímos no sistema prisional e das polícias judiciárias, como nós vamos fazer com que esses 32 mil presos retornem às casas prisionais após o fim da crise de coronavírus? Então, mais uma vez, nós reforçamos que o simples risco de contágio não é razão suficiente para colocar em liberdade, nem mesmo em prisão domiciliar. E, em caso de contaminação, eles devem ir para os hospitais públicos. Alguns presídios possuem hospitais e ambulatórios dentro dos presídios, mas jamais colocá-los em liberdade. Colocar, mesmo contaminados, em prisão domiciliar é um duplo risco. E esse duplo risco nós, enquanto sociedade, no momento de crise, não precisamos passar. Deputado Paulão, o deputado Sanderson falou da possibilidade de mudança no projeto e fez algumas outras observações sobre o número de pessoas que já foram soltas, segundo o DEPEN. Queria que o senhor avaliasse esses comentários do deputado. Veja bem, eu ainda continuo com a tese que o projeto do deputado Sanderson ele tem um vício material, porque no seu escopo principal, na sua estrutura, ele fere o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Portanto, ele não teria que ter prosseguimento. E a tese central do projeto é essa. Ora, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele recomenda, ele não tira a autoridade do juiz responsável pela vara penal. O juiz ele tem o seu arcabouço jurídico, que é preconizado principalmente a partir da Constituição e todas as leis infraconstitucionais, com toda a sua garantia. Então, não modifica em relação. A outra observação que eu faço, a população que está fora do sistema prisional, ela está tendo dificuldade no atendimento do sistema de saúde. Aí, qual a estrutura que tem os hospitais e ambulatórios no sistema prisional? Com bastante deficiência, até porque também médicos que trabalham no sistema prisional, eles trabalham
em outras atividades. E, nesse momento, eu tenho certeza que os governadores e prefeitos estão focando ao combate ao Covid. A outra questão que eu queria destacar, o Alto Comissariado da ONU, que tem um peso, ele fez um elogio ao CNJ da medida, da recomendação 62. O Brasil tem 40% dos presos em regime provisório, que ainda não foram condenados pela justiça. A gente tem uma população carcerária acima de 700 mil. Na realidade, independente da pandemia do Covid, você está contrariando todos os preceitos de uma legislação que tem como foco os direitos humanos, né? A defesa da vida. Então, a gente tem 40% do sistema prisional que está preso de forma ilegal. Essas pessoas, de repente, foram liberadas não por conta do Covid, porque tinham a ilegalidade, à medida que ele tiver suporte. É por isso que eu entendo que hoje a legislação, repito, da Constituição, do Código Penal, do CPP, ele já alberga toda a situação fática para que o juiz possa ter autonomia da procedimento. O que é que eu sugiro? Claro que eu não vou entrar na autonomia da decisão do deputado Anderson. Eu tenho divergência no campo ideológico com ele, mas a gente tem um respeito do ponto de vista que é o conceito principal da democracia. Que esse projeto, ao invés de tramitar de uma forma, numa regra geral, ele pudesse ser enviado para comissões que já estão tratando ou do Código Penal ou do Código de Processo Penal. Agora, de uma forma isolada, fazer uma modificação de afogadilho, eu acho que não é prudencial. Eu acho que o foco nosso da Câmara hoje é fazer o combate ao Covid. E, para isso, a gente teve o protagonismo, diferente do presidente da República. Foi mais rápido a Câmara, no sentido de fazer projeto emergencial para os empresários, micros, médios e pequenos empresários. Foi feito também para os municípios e estados. Enfim, a gente tem que dar suporte para que os municípios e estados tenham direito a tudo, desde a coisa mais simples, que é a máscara, respiradores, alocação, ter EPIs para os profissionais de saúde, Paulão, fazer campanha educativa. Eu vou ter que lhe interromper, porque a gente está no bem. imperativo do tempo, e eu gostaria que os senhores fizessem, em 30 segundinhos, suas considerações finais em relação à expectativa dessa proposta ou dessa continuidade da vigência da resolução do CNJ. Deputado Sanderson, por favor, 30 segundos. Daniela e deputado Paulão, a proposta ela é justamente circunstancial, ela é factual, né? Por isso, na minha visão, não vejo como ela tramitar por comissões, porque ela valeria especificamente para o momento da crise coronavírus. E esperamos que a sensibilidade dos deputados seja suficiente para que, pelo menos, façamos a discussão em plenário desse projeto de lei. Se o conjunto de deputados achar que não é interessante, não tem problema, mas nós colocamos na matéria porque entendemos que, numa comparação de direitos coletivos e direitos individuais, o direito individual do preso e num cotejamento com a coletividade, sempre deverá a coletividade ser prestigiada. Obrigada, deputado Sanderson. Deputado Paulão, 30 segundinhos para suas considerações finais. Primeiro, que eu confio na nossa legislação, tanto da Constituição, do Código Penal e Código de Processo Penal. Se por acaso for modificado, tem que ser modificado de uma forma conjunta, coletiva, mais aprofundada. E, repito, não com essa rapidez momentânea de afogamento. E a outra questão é na sua execução. Eu confio no poder, a recomendação para mim do CNJ foi muito sensata, por isso o elogio do Alto Comissariado da ONU sobre esse caso, e confio também nos juízes que são responsáveis pelas varas penais, que eles terão sensibilidade para analisar caso a caso, até porque a justiça penal ela tem que ser analisada de forma individual. Por isso que entendo que esse projeto, com todo respeito, ele é intempestivo. Deputados, obrigada pela participação e a presença aqui no Câmara Debate em gravação especial pela internet.
Nós chegamos ao fim desta edição. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Paulão, do PT de Alagoas, e Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.